parar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Muitas vezes, por serem mais fechados e mais difícil percebermos, quando um homem tem depressão, eles normalmente têm receio de parecer fracos ao pedirem ajuda, Para falar sobre o tema, está na linha conosco o psicólogo clínico e organizacional, Dr. Bruno Almeida. Bom dia, Dr. Bruno Almeida. Bom dia. Dr. Bruno, é mais difícil notar depressão nos homens? Sim, é mais difícil identificar a depressão nos homens. É muito comum hoje na sociedade o homem ele não falar sobre os sentimentos dele. O que eu percebo dentro do consultório de psicologia, nos atendimentos que eu faço, o homem normalmente ele não consegue dizer o que ele sente de maneira adequada. Então é muito comum que o homem ele não saiba o que está acontecendo com ele emocionalmente falando, e ele acaba gerando toda uma dificuldade interna de tentar se expressar. E aí muitas vezes ele pode estar com um sentimento de tristeza, de angústia, frustração, mas ele acaba não dizendo isso para ninguém. E muitas vezes tudo isso, ele pode desencadear em doenças psicopatológicas. Doutor Bruno, reza a lenda que o homem tem medo de pedir ajuda, isso é verdade? Sim, é muito comum, é importante até falar para os ouvintes da Rádio Relógio, que o homem normalmente ele procura quando é o extremo. E muitas vezes se ele tivesse procurado ajuda no começo, quando ele estava já sentindo alguns sintomas, era possível ter uma cura mais significativa. Então é comum o homem esperar muito tempo. Uma coisa que é importante a gente falar sobre a depressão é que ela precisa ser com acompanhamento de um médico, não só o psicólogo e não só o médico, mas os dois juntos para fazer um trabalho legal para tratar a depressão. E muitas vezes, quando você encaminha, você pede alguns exames, algumas coisas relacionadas à própria saúde, o homem ele demora mais tempo para retornar. Agora, quais são os sinais de alerta em relação à depressão em homens? Então, você pode observar, para quem está ouvindo, na sua família, o marido, o filho, o pai, existem algumas formas que o homem, normalmente, ele omite. Então, se você perguntar para ele como é que está a vida, ele vai falar que está tudo bem. Mas você vê que ele não tem aquela alegria, ele não tem aquele prazer, você vê que aquela pessoa sempre normal, sempre morna, e muitas vezes isso é um indicador de que alguma coisa não está legal, porque às vezes a gente precisa ter um sentimento de alegria, uma felicidade, um momento espontâneo de criatividade, e muitas vezes essa pessoa ela fica muito rígida, ela fica muito travada, ela não sente nenhum prazer nas coisas que ela faz. Sim. O trabalho pode ser considerado um dos fatores que mais deixam o homem depressivo? Sim, infelizmente, hoje com a crise econômica no país, é muito comum, se você pegar um setor que tinha 5, 6 pessoas, 2 estarem dando conta do recado. E isso gera, além da questão do estresse, de ansiedade, gera um desgaste emocional muito grande, porque ele fica constantemente pensando que ele pode ser próximo a ser mandado embora. E no momento que ele pensa isso, ele começa a sentir uma certa tristeza, porque talvez poderia ter guardado dinheiro, porque talvez poderia ter estudado mais, porque talvez poderia ter montado o próprio negócio, e isso vai gerando uma certa descentralização dos potenciais dele. Então ele acaba ficando dentro do trabalho, querendo ser reconhecido, querendo um aumento, mas não é possível. Então isso pode desencadear uma depressão. E como a família pode ajudar no tratamento? Para a gente fechar aqui esse bate-papo. É importante assim, a família precisa muito ter o cuidado ao falar com a pessoa que está com depressão. E é muito comum hoje a gente ver alguém triste e dizer, não, isso aí já passa, não, isso aí é normal, não, tudo isso acontece. Mas é importante deixar aquela pessoa, mostrar para aquela pessoa que você está disponível para poder conversar com ela. E quando ela for falar, você ouvir, não já ir dando a sua opinião. Espera ela falar, se você identificar que ela está muito triste, muito angustiada, auxiliar, até acompanhar numa consulta,
para que ela consiga realizar o tratamento. Legal. Tá aí, eu conversei com o psicólogo clínico e organizacional, Dr. Bruno Almeida. Falamos sobre a depressão nos homens. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Tenha um bom dia. Até a próxima. Eu agradeço. Um bom dia. Tchau, tchau.